Pedro Marques, estou nessa com o Vanderlei Nogueira, Raí Monteiro, Fábio Piperno e a gente abre falando do São Paulo Futebol Clube, hein? Porque o São Paulo ainda não desistiu da liberação antecipada do lateral Wendel, mas assim, já ofereceu o Moreira por empréstimo, o Porto havia aceitado essa proposta, recuou, quer dinheiro do São Paulo, aí a diretoria do São Paulo já se cansou, disse que os portugueses não estão cooperando com o negócio. E faz com que o lateral Wendel pressione o Porto. É isso mesmo, o jogador está pressionando o Porto pela saída. Vanderlei Nogueira, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Bate-Pronto da Jovem Pan. Vanderlei, tá aí, já virou uma novela. E o São Paulo precisando de lateral esquerdo, o Patrick, com sintomas de dengue, está em Orlando, mas não está à disposição do grupo do São Paulo. O Enzo Dias está concluindo a parte burocrática da negociação. São Paulo que perdeu o Wellington. São Paulo que está, no momento, sem lateral esquerdo, né? E fica essa lacuna a ser preenchida no time do Zubeldia. Vanderlei Nogueira, boa tarde. Boa tarde para você, Pedro Marques, para o Raí Monteiro, para o nosso Fábio Piperno, com seus atraentes cabelos grisalhos. E eu queria só dizer o seguinte, eu falo as coisas... Sextou hoje, hein? Eles começam a rir. É uma coisa impressionante. O homem tá on fire. E hoje sextou. Quero saber daqui do Bate-Pronto, ele vai para algum lugar depois. Vou almoçar e fazer o trezinho. Todos os elogios que eu faço aos meus companheiros que provocam sorrisos. Quer dizer, é um negócio incrível, eu não posso mais ser delicado com os meus companheiros. Mas, virando essa página, Pedro, eu queria falar uma coisinha para você. Primeiro, os sintomas de dengue vão passar. A gente espera, né? Tomara o mais rapidamente possível. Aí o São Paulo talvez possa contar com o Patrick, né? Com o Enzo, é uma questão de documentação, tem que esperar um processo de negociação ou de inscrições. Tudo isso daí o tempo vai resolver. Com relação ao Wendel, esperar que alguém abra mão de grana, digamos assim, é muita esperança brilhante, né? Eles querem receber uma grana para liberar o jogador. Isso não é novidade. Raramente um clube libera sem alguma vantagem financeira. É um negócio isso, né? No caso do Wendel, ele fez o pré-contrato com o São Paulo, é verdade, mas tem contrato com a sua equipe atual. E a equipe, se não receber nada, pode ser insistente em receber alguma coisa antes para liberar o jogador. É um negócio. Eu não sei se o São Paulo faria isso, talvez até faça, porque alguns dirigentes brasileiros são muito generosos nesse tipo de negociação, abrindo mão de vantagens. Alguns abrem até corretamente, facilitando a saída do jogador, porque o ambiente está carregado, é melhor não ter o jogador lá, não vai ser utilizado, a cabeça dele está num outro lugar. Às vezes compensa mesmo liberar o jogador e tira esse problema da frente. No caso do Wendel, eu não sei se é isso. Eu estou distante, né? Mas, pelo jeito, agora colocam o jogador para forçar. Se colocam o jogador para forçar, ele vai incomodar ainda mais a direção do clube. Ou isso pode funcionar, ou pode não. Só vamos liberar, agora não queremos nada. Vamos liberar o jogador só no finalzinho, no último dia. Essa é uma queda de braço que a gente vai ter que aguardar. Tomara o jogador, se chegar, resolva um problema importante para o São Paulo, que tem vários problemas no seu time para resolver, para reforçar, para fazer uma temporada que inspire mais confiança aos torcedores neste ano. O jogador fica no meio do caminho e o São Paulo está irritado, e aí depende de uma liberação do Porto. Enfim, parece que essa novela vai se estender pelos próximos dias. Fábio Piperno, eu lembrava aqui que o São Paulo, nessa pré-temporada, pelo menos, viajou com o Patrick, mas com sintomas de dengue, as plaquetas estão baixas, né? No momento, não está à disposição do Zubeldia. São Paulo que perdeu ao fim do contrato o lateral esquerdo Wellington, e eu esqueci do Ramal Lewis, né? Que teve aquela passagem assim, né? Que a gente fala... Marcou, né? Marcante. Foi uma passagem marcante pelo São Paulo Futebol Clube, mas é uma carência no elenco do São Paulo. Fábio Piperno, muito boa tarde, bem-vindo ao Bate-Pronto. E essa situação toda aí envolvendo São Paulo, Porto e o Wendel. Piperno, boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Pedrinho, Vanderlei, Raí, nossa audiência. Veja, é claro que é um jogador em relação ao qual o Porto, obviamente, não fala hoje em dia muita questão de manter, está bem claro. Agora,
os recursos do São Paulo também são para lá de escassos. São Paulo é um clube que está muito endividado, olha lá, as dívidas crescentes e preocupantes. E aí vem uma outra questão, né? Que diz respeito à mudança na forma de agir do Porto no mercado. O Porto, para quem não conhece, fazendo um rápido histórico aqui, o Porto passou a década de 80, lá pela metade da década de 80, até mais ou menos 2015 e tal, por aí, o Porto viveu o seu momento de ouro. O Porto ganhou 2 títulos de Champions nesse período e, em Portugal, o Porto vencia uma média de 2 a cada 3 campeonatos. Nesse período, desses 30 e poucos anos, ele ganhou muito mais do que o Benfica. O Sporting, por exemplo, acumulou 20 anos de fila. Né? Foram os grandes anos aí da gestão Pinto da Costa, uma espécie de um Eurico Miranda, lá do filho do futebol português, né? Só que muito mais longevo, muito mais vencedor. O Porto se meteu em confusões extracampo. O Porto era apontado como o grande pivô do escândalo do apito dourado, né? Que falava sobre manipulação, que apontava suspeita em relação à manipulação de resultados. E ele foi escapando de tudo isso, né? Era um dirigente que aparentava ter 7 vidas. Até que ele perdeu o poder nos últimos anos e foi substituído pelo André Vilas-Boas, o ex-técnico que hoje é o presidente do clube. E nesse período, especialmente de uns 20 e poucos anos para cá, o Porto se notabilizou por fazer grandes negociações envolvendo jogadores sul-americanos, especialmente brasileiros. O Porto vinha aqui, comprava uns caras que ninguém sabia quem eram, e de repente vendia por 30, 40 milhões, fazia um dinheirão. O Hulk, que não saiu exatamente daqui direto para lá, mas enfim, foi parar no Porto e era um jogador absolutamente desconhecido e que passou a valer uma fortuna. Aqui da América do Sul, por exemplo, o Lúcio Gonçalves, o Fernando Volante, foram muitos. Que tem mais alguns jogadores importantes aqui no futebol brasileiro que estão me escapando agora, mas na verdade o Porto fez grandes negócios. Só que parece que essa fonte também secou. O Porto, inclusive, ia lá na Colômbia, contratou o Guarim, né? Acabou vendendo. Acabou a farra. Né? Acabou a farra. O Porto, quer dizer, já não está tão fácil. Então, o Rames. Falcão Garcia também não passou? Falcão Garcia passou por lá também. Essa turma toda passava por lá. Só para registrar, para reforçar a tua tese. Quando assumiu agora o André Vilas-Boas, ele prometeu um negócio que entusiasmou toda a imprensa portuguesa, que era transparência total. Agora acabou a esculhambação. Tudo aqui vai ser mostrado. Tudo que se gastar, que entrar dinheiro, controle financeiro, tudo aqui vai ser mostrado. Ele fez um discurso, foi aplaudido e aparentemente está cumprindo isso. Aparentemente, o que foi surpreendente para Portugal, porque Portugal também enfrentou toda essa e enfrenta, porque parece que Portugal é o PhD em precisões, né? Até agora mesmo a manchete da semana passada do Jornal A Bola foi a Liga da Vergonha. Então, pode ver que não é só no Brasil que temos problemas. Não, lá, o tempo todo. Em Portugal também. Mas é isso que eu queria dizer. Então, o Elton, aqui na América do Sul, por exemplo, laterais uruguaios, o Max Pereira de um lado, o Fucile do outro, compravam todo. O Diego, né, que saiu do Santos, acabou embora. Quer dizer, até o Cláudio Pitbull, todo mundo. Porto levava um monte. E geralmente fazia grandes negócios com essa turma. Acabou. Porque, veja, acabou também essa era de clube brasileiro vender por qualquer R$2, R$3 aí, né? Todo mundo aqui pede muito mais caro. Então é natural também que agora, como acabou esse Maná, esse Eldorado todo, o Porto endureça nas negociações. Primeiro que ele já não vem aqui para a América do Sul, encontra tantas oportunidades para lucrar na revenda. Segundo, perdendo essa fonte, o Porto precisa também se virar com melhores negociações, não dá para liberar por qualquer dinheiro. Então, o São Paulo negocia com um clube que vive uma outra realidade. É muito mais difícil. E eu acho que essa negociação vai ser muito complicada. Agora, eu também tenho dúvida se vale a pena o São Paulo se esforçar tanto para trazer o Wendel.
Será que não é o lateral esquerdo que o São Paulo precisa nesse momento, Piperno? Já vou até estender a pergunta ao Raí Monteiro. Raí, muito boa tarde. O São Paulo aí buscando o lateral Wendel, mas está difícil, né? O São Paulo vive essa barreira, esse entrave com o Porto. Raí, boa tarde. Boa tarde, Pedrinho. Um abraço para você, para o Vanderlei, Pipa, todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Eu acho que o São Paulo não precisa fazer um esforço tão grande assim para trazer o Wendel agora, porque ele já tem um pré-contrato assinado e ele também vai chegar no momento da temporada em que as coisas se definem, né? No meio do ano, para o segundo semestre, quando as competições vão se afunilar. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, se o São Paulo estiver vivo nessas competições até lá, a tendência é que esteja. Depois de ter contratado o Enzo Dias, lateral que veio do River e tem essas questões aí de problemas que ainda o impedem de jogar, São Paulo já preencheu, pelo menos minimamente, um espaço na sua lateral esquerda. Tem o menino Patrick, que já foi aproveitado algumas vezes, ainda precisa se desenvolver um pouco mais, mas o Wendel é um jogador que vai chegar no meio da temporada, no momento mais agudo e de graça, entre aspas, né? De graça porque o São Paulo não vai pagar pelo passe do jogador, vai pagar o salário, os luvas, enfim, valores referentes à negociação. Então fazer um esforço tão grande como o São Paulo tem feito para trazê-lo agora, liberar talvez o Moreira, eu acho que seria um erro, por exemplo, o São Paulo liberar o Moreira, vejo ele como um lateral muito promissor, que pode ser trabalhado, pode evoluir, pode melhorar, muito jovem ainda. Então, liberar o Moreira, vendê-lo quase que por preço de banana para trazer um jogador em fim de contrato, que virá de graça daqui a pouco, não acho que seria um bom negócio do São Paulo. Então, para mim, o São Paulo nesse momento acerta em se retirar dessa negociação, estava tentando de alguma forma trazer o Wendel logo, não vai ser possível, o Porto está fazendo jogo duro, não quer, prefere deixar o jogador lá encostado, então o São Paulo que espere 6 meses e o jogador vem no momento mais importante da temporada e possa jogar. E puxando aqui as negociações do São Paulo, nas últimas horas, o Bahia, por exemplo, anunciou as contratações de Rodrigo Nestor e também Michel Araújo, 2 atletas que estão deixando o São Paulo. Vanderlei Nogueira, também importante a gente trazer aqui. Principalmente o Rodrigo Nestor. Acho uma baita contratação do Bahia. Para mim, um bom jogador, o Rodrigo Nestor. Mas será que ele não tinha espaço nesse time do São Paulo? O São Paulo está ficando com o elenco mais curto para 2025, não é, Vanderlei? Pedro, esse tipo de pergunta que você faz sempre já me fizeram nesses últimos dias sobre vários jogadores e eu sempre lembro será que o Dudu não teria mais espaço no Palmeiras? Dúvida cruel. Evidentemente para o Palmeiras não, para o professor Abel Ferreira não. Quem decide entende que não tem mais espaço. A gente já teve uma época de ouro, mas não tem mais. No caso do Nestor, imagino que depois de uma atenta avaliação tenha chegado à conclusão que não vai sair disso. Para muita gente, o Flávio toda hora lamenta isso aqui no programa. Eu acho um absurdo. Vão se arrepender. Isso é possível, o futebol permite isso, esse arrependimento à frente. Mas eu imagino que o professor Zubeldia tenha dado sinal verde, um abraço. A direção da mesma maneira. E aí corre o risco, entre aspas, né? Das torcidas que deixaram de ter o jogador, um pouquinho mais para frente, perceberem que o negócio foi bem feito ou, poxa vida, foi precipitado. Caso Dudu no Cruzeiro, Gabigol no Cruzeiro, na verdade, esse jogador, o Fagner. Então, vamos aguardar um pouquinho o que vai acontecer. Eu não acho que o São Paulo vai, digamos assim, sofrer um baque profundo pela saída do Nestor. Talvez tivesse mais chance, mais oportunidade, pudesse jogar um pouco mais. Mas torço para que ele dê mais qualidade para o time do Bahia, do Rogério. O Rogério deve ter dado sinal verde. Invistam nesse cara que eu acho que ele vai dar certo. Vamos aguardar. Esse início de temporada é o festival das expectativas. Vamos aguardar um pouquinho mais para saber aquilo que deu certo e aquilo que não deu. Conhece os 2 jogadores? Isso aí. Se bem que o Michel Araújo, eu estava dando uma olhada, ele só fez 4 jogos com o comando do Rogério Ceni, mas as 2 contratações certamente passaram ali, né, pelo crivo, né, passaram ali pela aprovação do técnico Rogério Ceni. Mas, Piperno, fica até essa pergunta, se o Nestor não teria mais espaço no time do São Paulo, porque o Oscar está chegando, vai tomar conta da posição, vai tomar conta do meio de campo, é a contratação bombástica do São Paulo, a de maior impacto para esse ano.
Mas o Oscar, não sei como é que ele está chegando da China, mas fica essa dúvida se o Oscar vai ter realmente condições de atuar os 60 jogos da temporada como titular. E essa preocupação com o elenco do São Paulo. A gente até passou outro dia aqui no Bate-Pronto uma previsão, um provável São Paulo para 2025. São Paulo tem bons jogadores, mas fica a pergunta das reposições, né? Fica o questionamento sobre o banco de reservas que vai ter à disposição também o Zubeldia, Piperno. O Oscar, ele sai de uma liga com 30 jogos e vem aqui para o futebol brasileiro. Enfim, o Campeonato Chinês, a Superliga da China tem 16 equipes. Claro que lá eles também têm a Copa Nacional, os melhores times jogam as competições continentais e tal, mas é óbvio que o número de jogos nem se assemelha ao que acontece no Brasil e, obviamente, a qualidade também é bem outra, o nível de exigência a gente nem precisa perder tempo em comparar aqui. Então, o Oscar vai ter que, sobretudo, se reambientar. Quer dizer, é um jogador que vai voltar a jogar numa liga importante, coisa que ele não faz há quase 10 anos. Você sabe, Vanderlei, você que gosta de situações pouco convencionais que acontecem dentro de campo. Vem aí fora de campo também. Você sempre, principalmente, né? Mas você que sempre foi um repórter muito atento e brilhante e tal. Uma vez, eu trabalhei num jogo do Campeonato Chinês, nós, enfim, trabalhávamos, enfim, no canal Boa de Esportes, que nas temporadas 16 e 17 transmitiu com o Brasil a Superliga da China. Te fazia perder muitas noites, né, Pedro? Muitas noites e madrugadas, né? Porque tinha jogo que começava às 4, né? Nossa, que horário. Em algum momento você foi conhecido como Piperno Lee. Praticamente. E até comprei uma calça Lee, num brechó, né, Vanderlei, para poder fazer jus aí. Para você não era um problema perder as noites, né? Era. Afinal de contas, coloca uma coisa na sua cabeça, uma noite perdida é sempre recuperável. Mas eu quero dizer o seguinte, aí, Vanderlei, num belo dia, o jogo lá, né, do time do Oscar, jogo lá comendo solto, aí o Oscar risca a faca lá pro Zizal. Os dois, um empurra de calma lá, tal. Você sabe que o chinês, ele é muito disciplinador e tal, né? Empurra pra cá, um peteleco pra lá e tal, né? Resultado: 8 jogos de suspensão para um e 7 para o outro. Zizal, aquele que passou. O Zizal, o Corinthians. Aquele. Vocês sabem que o Zizal lá na China, ele chegou, inclusive, enfim, uma determinada época, aí, ser punido como gato. Falsificaram um documento lá do Zizal, ficou um tempão. Posso contar? Claro. Você me fez uma história contada aqui pelo queridíssimo César Sampaio. Sim. César Sampaio foi companheiro nosso aqui, ótimo. César Sampaio é brilhante, né? Ele jogava no Santos e eles foram fazer uma partida na China. Na China ou na Ásia, eu não lembro exatamente o país, mas eu sei que o árbitro era chinês. E aí, num determinado momento, houve uma falta e o árbitro expulsou o zagueiro do Santos, era grandão e tal, mas não marcava pela, digamos assim, pela elegância, no comportamento. Um Domingos da vida, assim. E ele foi para cima do árbitro. O árbitro, quando viu aquele grandalhão se aproximando, meteu um golpe de Kung Fu. No peito, o cara derrubou o zagueiro do Santos. E o capitão do time do Santos era o César Sampaio. E o companheiro caído recorre ao César. Você não vai fazer nada pro César Sampaio. Ele olhou pro companheiro caído e falou assim: vocês que se entendem. O César contando essa história é fascinante, né? É porque você estava contando o Oscar e o Zizal. Oscar e o Zizal, e ver essa história contada pelo César Sampaio aqui no programa. Foi maravilhosa. Mas, as grandes histórias da bola, né? As grandes histórias, e o Oscar que agora vai começar a história dele pelo São Paulo, né? Porque o Oscar teve aquela situação chata, entrou na justiça, jogou no Internacional. No elenco profissional do São Paulo, ele começa jogando um jogo de Copa Sul-Americana em 2008, que foi a estreia dele. Inclusive, o Oscar, ele surge no time do São Paulo com outras promessas, revelações como... Qual
Qual que é o nome daquele jogador? Sérgio Mota, né? Também jogou na China, por exemplo. Vocês devem ter feito jogos de Sérgio Mota na China e outros atletas que ali estavam nas categorias de base do São Paulo. E a gente agora projeta, né, esse São Paulo para 2025. A informação é de que o Oscar vai ser apresentado na terça-feira, na véspera do jogo contra o Cruzeiro, a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. O Oscar já pintou no bid da CBF nesta quinta-feira, então está liberado para jogar pelo tricolor paulista. Raí Monteiro, o Oscar vai dominar esse meio de campo do São Paulo. E até a pergunta que eu fiz para o Piperno, para o Vanderlei, né, sobre o Nestor, que está de saída, ocupam a faixa do campo ali parecida, Oscar e Rodrigo Nestor. O São Paulo liberou o Nestor para o Bahia e fica com o Oscar para a temporada 25. Raí Monteiro. Bom, me parece muito claro que o Nestor não teria mais espaço com o Zubeldia, né? Isso já aconteceu um pouco na temporada passada. Mesmo depois que o Nestor se recuperou da lesão e retornou, ele nunca foi a primeira opção do Zubeldia. O Zubeldia sempre armou o São Paulo, ou a maior parte do tempo, né? Ele armou o São Paulo com Ferreira de um lado, Lucas do outro, Luciano e Caleri. Majoritariamente era esse o quarteto do São Paulo. E aí, acredito eu que pensando nessa tentativa de enxugar bastante a folha para ter algum respiro financeiro, essa saída do Nestor acabou se dando nesses moldes, né? Um empréstimo de 1 ano com uma obrigação de compra, ele vai ser comprado pelo Bahia, mas só daqui a 1 ano, 4 milhões de euros, se não me falha a memória, na operação. Então, por se tratar de um jogador que ia ter pouco espaço, estava ali ocupando um espaço na folha, ia ter pouco espaço em campo, estava ocupando um espaço na folha, e vai dar algum retorno financeiro, além do técnico, já que ele marcou o gol do único título relevante que o São Paulo venceu nos últimos anos, foi um bom negócio vendê-lo. Você poderia jogar mais ou não, acho que é uma questão que tem muito a ver com as preferências do Zubeldia. Em relação ao Oscar, até teve o companheiro nosso, Felipe Ruiz, muito bom, do Globoesporte.com, até publicou que teve uma conversa com uma pessoa próxima do Zubeldia e que a intenção do Zubeldia para o time dessa temporada é escalar um quarteto com Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Como isso vai funcionar, como eles vão se posicionar em campo, a gente vai entender. Talvez vai ter algum sinal aí nesse jogo contra o Cruzeiro no próximo sábado. Mas me parece uma opção interessante. Luciano, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri. Quem que jogaria pelo lado aí? Oscar e Lucas pelos lados e o Luciano e o Caleri como uma dupla. Um 4-2-4? O Luciano mais ou menos na função que ele já vem exercendo, né? Um segundo atacante. E o Caleri como a referência. A questão é, como esse time tem várias questões. Como vai trabalhar sem bola, como vai suportar fisicamente aos jogos. Isso a gente vai entender ao longo da temporada. Se ele vai repensar isso e encaixar o Ferreira no time, por exemplo, que é um jogador que ele gosta bastante. Mas o desenho inicial na cabeça do Zubeldia é esse. O quanto o Oscar vai poder render ou não, é difícil saber, né? Ele passou os últimos 10 anos por enquanto é um rascunho, né? Sem dúvida, é um rascunho por enquanto. Foi mais protagonista que o Lucas na Premier League. Tem muita gente que aponta isso e eu acho que é verdade, mas já se passaram 8 temporadas desde que o Oscar jogava na Premier League. E o Lucas, diferente do Oscar, já deixou o Tottenham a caminho do São Paulo. E o Oscar, 8 temporadas depois, né, daquele Oscar que jogou no Chelsea, agora chega para reforçar o São Paulo. E aí tem essa questão que puxou o Piperno do ritmo de jogo, que lá ele fazia em média 30 jogos por temporada, não é isso, Piperno? Basicamente. O campeonato tem 30 jogos. 30 jogos. O São Paulo... claro, já chegaram jogadores da China como o Hulk, chegaram aqui e arrebentaram, continuam arrebentando, são protagonistas. Mas também tem jogador... Quando voltou da China, exatamente. Então, não tem uma receita pronta sobre isso. Não. Exato. Veio e vai dar certo. É que tem um detalhe diferente agora. Veio e não vai dar certo. Esse é o momento em que a Superliga da China é mais fraca do que era alguns anos atrás. O Oscar chegou lá, desembarcou lá naquele boom em que grandes empresas compraram clubes e tal, e a China queria se abrir para o mundo, mostrar o futebol, que era o novo Eldorado da bola, pagando alguns dos melhores salários do mundo, né? Então era comum, por exemplo, tirar jogador da Europa. Eu me lembro, por exemplo, do Witzel. Na época já era um jogador de seleção belga, foi para lá, o italiano, o Pelé, Tevez. Acabou indo para lá, Tevez. Vários aqui do Corinthians, jogadores de nível de seleção brasileira acabaram para lá. Hoje não acontece mais isso. Jogador estrangeiro de bom nível que está lá, como o Oscar até fez recentemente, são jogadores que já estavam na China e permaneceram esse período todo.
Na maior parte, essas estrelas voltaram. O contrato e receberam em dia. A bolha é a Arábia Saudita agora, né? Convenhamos que é um bom negócio. Desses mercados alternativos, né? Já foi a China, já foi o Catar, agora parece ser a Arábia Saudita e vai ser nos próximos anos. Então, né? No caso do Oscar, você lembrou bem, né? E o Piperno, o Raí lembraram bem. Mas eu só queria lembrar aqui também que o Rames Rodrigues foi espetacular fazendo 10 anos, recuando 10 anos no tempo. Sim. Certo? Mais ou menos esse período que foi ótimo, né? E aí, todo mundo sabe a história, não preciso repetir aqui o que aconteceu. No caso do Oscar, aparentemente é outra cabeça, outra aplicação. Tem, digamos assim, mesmo com a saída não muito feliz do São Paulo, tem expectativa, o torcedor, eu acho que é uma expectativa boa, de que ele jogando bem, entrando em forma e tal, ele vai dar uma qualidade técnica para o São Paulo muito importante. Com relação à apresentação, tem muita gente estranhando, vai apresentar nos Estados Unidos, é porque tem um compromisso comercial importante. Um dos patrocinadores de São Paulo tem, digamos assim, a sua base, a sua importância lá nos Estados Unidos. Então vai apresentar, ele que vai pagar parte da conta, ou metade da conta, apresentar o jogador lá, com a diretoria, na tribuna, aquela coisa toda. A apresentação dele deve ser num jogo oficial do São Paulo no Morumbi. Imagino que seja assim, o atento departamento de marketing do São Paulo deve estar programando alguma coisa. Né? Uma coisa bacana, ou em jogo, ou antes do jogo. Eu lembro que a apresentação do Daniel Alves foi um espetáculo, eu transmiti minuto a minuto. Eu lembro bem aquele espetáculo de foguetório, de show e luzes. Fizeram até um pequeno tablado, pequeno não, foi um médio tablado, e estavam lá todos os dirigentes, inclusive o Júlio Casares. Ele estava, atual presidente de São Paulo, estava lá naquele momento, e a promessa de que toda aquela conta do Daniel seria paga por terceiros, por patrocinadores, por investidores, não se repetiu. São Paulo está pagando ainda mensalmente aquilo que deixou de pagar, o acordo que foi feito depois da saída do Daniel Alves. Então, vamos aguardar o que vai acontecer na apresentação aqui em São Paulo, né, no Morumbi. Essa foi uma outra contratação importante do São Paulo, a mais importante nesses últimos tempos. Deve ser uma festança. Vamos aguardar. Break na Rádio Jovem Pan, na sequência, informações do Palmeiras.